Hora do Pesadelo. Olha que faz tempo que esse quadro não esteve aqui. E vou dizer pra vocês que a última vez que estivemos aqui pra fazer a Hora do Pesadelo foi com o Engenheiro Léo. Ou seja, da mesma trupe daquele que vai aparecer aqui com a gente dessa vez. E não é react, é um tweet. Ou seja, é pior ainda. Se tem uma coisa que dá microfone pra galera do MBL num podcast, é essa galera no Twitter. Porque o Twitter, amigo, esquece. E mais uma vez, mesmo eu querendo estar longe do Twitter e estando longe do Twitter, essas coisas chegam até a mim. E o culpado da vez é quem? Guilherme Lima Woke, que veio no meu Instagram e falou assim: olha aqui, olha o que o Renan Santos está falando. E eu falei pra ele: novidade. O que você esperaria do MBL? O que esperar do MBL, esse grupo que, no final das contas, odeia o Brasil? Um tweet como esse aqui. Urgente! Uma novidade do grande cinema nacional soberano. Saiu um filme novo e os caras estão nos anos 70 falando de ditadura. Tem que dar Oscar para eles. Ai, que loucura é essa, né, Renan Santos? Que loucura é essa em que o cinema brasileiro fala sobre o Brasil? E a grande parada é justamente essa. Pra gente sair do lugar irônico aqui, a grande parada é que a galera da direita, e por galera da direita eu tô fazendo uma generalização, porque evidentemente pode ter gente que gosta do cinema brasileiro, mas a tendência geral de toda generalização é buscar um padrão, e o padrão é esse. É esse aqui que a gente viu. É justamente atacar o cinema brasileiro sem que haja qualquer conhecimento de causa sobre o cinema brasileiro. Renan Santos não conhece o cinema brasileiro. Isso aqui é uma coisa que às vezes a gente parece Ouroboros, sabe? A gente tá mordendo o próprio rabo. Lá ele. Mas era esse que a gente tá mordendo o próprio rabo. A gente tá correndo atrás do rabo e tentando o tempo inteiro falando as mesmas coisas. Só que aqui, eles têm o palco e a gente vai usar o palco. Eles têm o palco e a gente vai usar o palco. Pra mais uma vez, eu acho que aqui nesse canal a gente já deve ter falado sobre esse assunto, sei lá. Joga aí no canal, na lupinha aqui do canal, cinema brasileiro, e o tanto de vezes que a gente já deve ter falado esse assunto aqui não tá escrito. Mas a gente precisa, muitas vezes, desmentir esse tipo de coisa e aproveitar desse palco para desmentir dessas coisas. Urgente, uma novidade no grande cinema nacional brasileiro, soberano. Saiu um filme novo e os caras estão falando nos anos 70, falando de ditadura militar. Mais uma vez, dando a entender, portanto, como não entendedor do cinema brasileiro, como não conhecedor do cinema brasileiro, que o cinema brasileiro só faz filme sobre alguma coisa. No caso, o da vez aqui é ditadura militar. Sinto muito, e eu também sinto muito, mas a gente passou por uma ditadura empresarial militar, a qual interfere na nossa política até hoje. Tanto interfere na nossa política até hoje que a gente está discutindo a não anistia de algo que aconteceu recentemente, de algo que aconteceu também lá na década de 70. A gente até hoje está discutindo um partido político que nasce no Brasil. Gente, a gente está falando de um Brasil onde o TSE permite o surgimento de um partido político, que tem como líder um sujeito que faz esse tipo de piada aqui, por exemplo. Esse é um tweet que surge muito próximo ao tweet anterior, ao tweet sobre o cinema brasileiro. Would you like to apologize for ending human sacrifice? E aí a Espanha. Ou seja, nada mais, nada menos que um tweet supremacista. Só isso. Pra quem não entendeu, ele tá falando de espanhóis que vieram para a América Espanhola e dizimou populações inteiras. Mas eles trouxeram a civilização. Eles trouxeram a civilização. É desse grupo aqui que a gente tá falando. Você conhece o Introdução ao Cinema? O curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. E eu sei que vocês já me ouviram falar isso inúmeras vezes aqui no canal, mas eu preciso falar mais uma vez pra vocês, porque eu sei que você não tá inscrito ainda. E lá você vai encontrar linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia, tudo relacionado à produção cinematográfica. E vou dizer mais pra vocês. São mais de 60 aulas já disponíveis. É uma plataforma de streaming só de aulas de cinema disponibilizadas por mim por lá. Então assim, o que você está esperando para fazer parte da Introdução ao Cinema? Ah, Felipe, mas é só 60 aulas, é só isso? Não. Além disso, todo mês tem aula nova. Tá esperando o quê? Se inscreve aí. E aí a gente não pode, aqui no Brasil, discutir sobre o Brasil. A gente não pode, aqui no Brasil, discutir sobre o Brasil. E aí sempre vai vir esse mesmo discurso de sempre, de que o cinema brasileiro só faz filme sobre alguma coisa, e a ditadura militar sempre vai ser um desses primeiros caminhos. E aí o meu desafio é sempre o mesmo. Cite para mim, porque eu tenho certeza que o Renan Santos
e toda a trupe do MBL. Renan Santos mandou R$6. Professor, o Oscar é comunista. Pois é, na verdade o Oscar, os Estados Unidos e o Oscar têm por trás da indústria da cultura dos Estados Unidos o Mickey vestido de camarada e com a foice e martelo nas mãos, gritando, cultura woke! Viva a cultura woke! É o Mickey da cultura woke. Mas no final das contas, o que eu tava falando sempre vai surgir esse discurso de que o cinema brasileiro só faz alguma coisa. E o meu desafio é sempre o mesmo. Cite para mim 20 filmes brasileiros sobre ditadura militar. Ah, 20, Felipe? Cita 10 então. Pode ser? Eu tenho certeza que você consegue rapidamente falar 10 filmes de super-herói americano. E o que eu quero dizer sobre isso é justamente que essa trupe do MBL e da extrema-direita no Brasil, eles querem que o cinema brasileiro seja americano. Porque no Brasil, infelizmente, o cinema brasileiro é gênero. E cinema americano é nacional. E o interesse dessa galera é manter dessa forma isso enquanto projeto de poder. Por quê? Porque o Estado no capitalismo é balcão administrativo dos interesses da burguesia, da classe dominante. E isso a gente viu muito claramente no projeto de lei de regulamentação de streaming que está passando. Que agora vai para o Senado e do Senado vai para o presidente Lula para vetar ou não algumas partes do projeto. Esperamos que algumas partes possam ser vetadas. Mas a gente sabe que não vai ser bem assim, porque o governo Lula também é um governo conciliador, que concilia com essa classe dominante, que concilia com esse centrão, sabe? Mas esses grupos estão aqui justamente para servir enquanto figuras, enquanto ferramentas administrativas dos interesses dessa classe dominante, dizendo, mas eles dão emprego. Que emprego que se dá? Pelo amor de Deus. Eles precisam do seu trabalho. Tá ligado? É diferente. Tá bom, não consegue citar 10 filmes sobre ditadura militar no Brasil, mas rapidamente consegue citar 10 filmes americanos de super-herói. Rapidamente. Muito provavelmente, muito rápido você consegue dizer esses 10 filmes de super-herói americano, porque o interesse, no final das contas, é esse. Tornar o cinema brasileiro americano. Afinal, sempre que a gente vai discutir o que eles esperam sobre o cinema brasileiro, é sempre o mesmo discurso. O cinema brasileiro faz muito pouco filme de ação, pouco filme de terror, E aí, assim, parte de um desconhecimento de saber que o cinema brasileiro também faz esse tipo de filmes. Mas, quando eles estão falando isso, é justamente partir de um pressuposto de que eles estão buscando uma projeção do cinema brasileiro no cinema americano. É porque o cinema brasileiro não faz um Duro de Matar. O cinema brasileiro não faz o filme de super-herói. Mas foda-se. E é justamente isso. Essa galera espera que o cinema brasileiro seja americano. Melhor do que isso. Ou pior, pra gente, mas pra eles melhor. Eles esperam que o cinema brasileiro deixe de existir, seja extinto. Esse é o interesse. O interesse é que o cinema brasileiro deixe de existir. Por quê? Pra abrir espaço, pra deixar o mercado de cinema no Brasil de peito aberto. Pra deixar o mercado exibidor brasileiro de peito aberto pro cinema estrangeiro. A outra filhote de liberal também, que é do MDL, a Amanda Vettorazzo, recentemente protocolou um projeto de lei pra tornar todas as entradas meia entrada no cinema. Pelo amor de Deus, me respeita. Tenha mais respeito com a inteligência dos outros. Tá ligado? Tenha mais respeito com a inteligência dos outros. E aí quando eu digo pra vocês que o interesse deles é acabar com o cinema brasileiro, não é algo que a gente tira da cabeça de forma idealista. Justamente porque isso se configura na história. Ou seja, existe materialidade na história do Brasil, porque a gente aqui tá falando de Brasil, que isso já tenha acontecido. Nós já falamos sobre essa história aqui inúmeras vezes aqui no canal, mas mais uma vez precisamos dizer. Nós temos, na história do nosso país, a Embrafilme, como uma empresa brasileira de filme carregada de contradições. Afinal, era uma empresa sob o contexto da ditadura militar empresarial brasileira, produzida naquele contexto histórico. E a gente aqui já inúmeras vezes expôs essas contradições. E expôs as contradições, inclusive, de importantes movimentos cinematográficos brasileiros, como o Cinema Novo. Tem aula sobre Cinema Novo no Introdução ao Cinema. Aula sobre Cinema Novo e a ditadura militar, inclusive. Cinema Novo e a Embrafilme no Introdução ao Cinema. São 3 aulas e essas 2 estão lá disponíveis para vocês. A terceira é sobre Cinema Novo e a Estética da Fome. E a gente expôs nessas aulas, e aqui no canal inúmeras vezes também, que o Cinema Novo, bem como a Embrafilme, era carregada de contradições. Contradições essas
pertencentes a esse período histórico, a um contexto onde o financiamento de filme brasileiro estava intimamente relacionado a esse financiamento do Estado e dos militares, da Embrafilme, e especificamente da Embrafilme. Mas, ao mesmo tempo, entendendo que a Embrafilme foi um motor fundamental e importante para a criação de público no Brasil. E, portanto, para criar um projeto de muitas aspas aqui, e aí todas as contradições que possam envolver, de soberania para com o contato do público com o cinema brasileiro. E aí as contradições envolvendo a soberania aqui é que esse financiamento de filmes pela Embrafilme carregava também interesses específicos de uma classe dominante. Também. Ou seja, os projetos que a Embrafilme tendia a financiar acabavam atendendo a interesses específicos de uma ideia de Brasil que se desejava internacionalizar. Saca? Então, ao mesmo tempo em que se financiava projetos do cinema novo, porque se entendia que os cinemanovistas eram importantes vetores de internacionalização do Brasil, porque eram eles os grandes cineastas brasileiros, ao mesmo tempo, rebaixava-se as pautas radicais que os cinemanovistas visavam propor, e, portanto, o cinema novo do início dos anos 60 é muito diferente do cinema novo da década de 70, depois do Ato Institucional número 5. O cinema novo ele foi esvaziando as suas pautas, ainda que a crítica estivesse presente. Como contramedida, o Estado, a Embrafilme, financiava o cinema novo, entendendo que esses cineastas eram cineastas que sabiam fazer cinema e, portanto, poderiam internacionalizar o cinema brasileiro. Mas veja, muitos assuntos, como, por exemplo, discutir questões raciais, eram muito problemáticas nesse contexto. Porque o Estado brasileiro, através da Embrafilme como ferramenta, censurava projetos que discutiam de maneira ampla e correta temas como esse. Porque se visava construir uma ideia de uma nação da democracia racial. Esse era o projeto. E, portanto, muitos filmes que discutiam a questão racial sob uma perspectiva... Chico Bento mandou R$6. Meu próximo filme será Chico Bento contra os militares. Aguarde Felipe com esses cursos. Muito obrigado, quero ver. Aí vai ser mais um filme sobre ditadura militar, que há um projeto de internacionalização do cinema brasileiro nesse contexto. Mas ainda assim, a Embrafilme foi um importante vetor de criação de público no Brasil. Percebe como a gente pode analisar as coisas com nuances? Entender que a Embrafilme, enquanto empresa, ela foi importante e ela pode ser replicada, inclusive, enquanto empresa, enquanto ferramenta, destituída do seu uso, do uso que a ela foi empregada sob um contexto de ditadura militar? Percebe isso? Até porque, quando a gente percebe os números envolvendo a criação de público no Brasil, a gente vê que grande parte das maiores bilheterias da história do cinema nacional ainda são as bilheterias da década de 70. Que grande número... Que na década de 70 a gente tinha o maior número de salas da história do nosso cinema até 2016. Percebe? Havia um projeto de construção de público para cinema brasileiro e o brasileiro ia assistir filme brasileiro e o brasileiro gosta e gostava de ver filme brasileiro. Até que na década de 80, a partir de um projeto e de mobilização da importação dos modelos neoliberais, ou melhor, de exportação do neoliberalismo por parte dos Estados Unidos e do Reino Unido, o Brasil adota o neoliberalismo aqui no Brasil, que provocaria um processo de extinção da Embrafilme. Na década de 80, há um processo de sucateamento da Embrafilme, acusando-a de ter corrupção, clientelismo e diversas outras questões que verdadeiramente tinham, mas que qualquer outra empresa privada tem. Só que a grande questão aqui é dizer que o Estado não pode fazer. E por quê? Por que o Estado não pode fazer? E aqui é a mesma coisa que essa galera do MBL tá fazendo. E que ela visa construir desde sempre dizendo que o cinema brasileiro é uma merda. É a mesma coisa de sempre. Por isso que existe lastro na realidade material brasileira. Por isso que existe lastro na nossa história sobre tudo o que tá acontecendo. É só a repetição dessa história, tá ligado? Porque nesse contexto histórico, os Renan Santos, Arthur Duval, os Kim Kataguiri da época estavam fazendo a mesma coisa. O Estado não consegue financiar o cinema brasileiro porque ele é corrupto, porque ele é isso, porque ele só faz filme disso, porque ele só faz filme daquilo. É a mesma coisa de sempre. E aí essa empresa brasileira de filme que era grande e que vinha se construindo, e vinha construindo público para o cinema brasileiro, foi se sucateando ao longo da história. Até que em 1992 ela não consegue mais fazer, não tem mais pernas para realizar. E aí
Ela é extinta. É lógico, ela não tá fazendo mais. Olha aí, o Estado não consegue fazer. Por que não consegue fazer? Porque ela foi sucateada. E esse é o processo de qualquer empresa estatal que se deseja privatizar. Por quê? A ideia da privatização não é popular. E essa galera sabe, porque ela quer ser eleita. A ideia de privatização não é popular. Mas eu preciso mentir para justificar a privatização. Para justificar a privatização da Petrobras, da Vale, do Correios, da SEDAI, para justificar a extinção de empresas brasileiras como a Embrafilme, eu preciso mentir. Eu preciso mentir que essas empresas não dão lucro. Eu preciso mentir que essas empresas não têm retorno social, porque nem tudo é sobre lucro, diga-se de passagem. Por mais que no capitalismo tudo seja sobre lucro, e esse é o interesse dessa galera, nem tudo é sobre lucro. Existe retorno social. Por mais que a Embrafilme tivesse retorno social, tivesse retorno financeiro, não. Ela precisa ser extinta. E por quê? E a gente volta pro início do vídeo. Os Renan Santos da época, os Kim Kataguiri da época, os Arthur Duval da época, as Amanda Vettorazzo da época, bem como os mesmos de hoje, têm por interesse tirar de jogo o escudo que protege a cultura brasileira. Tirar do jogo a possibilidade que esses filmes estejam nas salas de cinema. Tirar de jogo a possibilidade que o brasileiro conheça o cinema brasileiro. Porque na medida em que eles conhecem o cinema brasileiro, eles assistem. E a história prova. Em todos os momentos da história do Brasil, onde houve financiamento para cinema brasileiro e onde houve espaço para cinema brasileiro nas salas de cinema, o brasileiro foi assistir a esses filmes. E vocês não precisam acreditar em mim. Vejam os números. Em todos os momentos. Você vai ver o top 10 maiores bilheterias no Brasil. Não adianta pegar no mundo. Porque o mercado americano é mundo. O mercado brasileiro é Brasil. Veja as maiores bilheterias do Brasil em momentos onde houve financiamento e onde houve espaço para que esses filmes fossem exibidos. Ou seja, cota de telas. Não adianta pegar o governo Bolsonaro, tá bom? Vamos combinar isso? Você vai ver que dentre esses 10 maiores filmes vão ter pelo menos 2 filmes brasileiros. Porque o brasileiro gosta de filme brasileiro, mesmo com as enormes contradições que envolva ter um filme na sala de cinema. Porque mesmo nesses momentos com muito financiamento, mesmo nesses momentos com cota de telas, é muito difícil um cinema brasileiro chegar na sala de cinema. Por conta do monopólio estrangeiro. Por conta do monopólio estrangeiro. E o interesse dessa galera é quebrar todas essas possibilidades. Porque, mais uma vez, Renan Santos, Amanda Vettorazzo, Arthur Duval, que acha que o Brasil faz filme de Nordeste, Kim Kataguiri e companhia, não só não conhecem o cinema brasileiro, como desejam que o cinema brasileiro não exista. Para que as salas de cinema brasileiras sejam ocupadas pelo monopólio estrangeiro. Porque ali esses estão, no Congresso Nacional, ali esses estão, ou desejam estar, para defender os interesses de uma classe dominante. Esse é o interesse dessa galera. Eles não conhecem o cinema nacional, mas para além de identificar nesse discurso deles não conhecerem o cinema nacional porque é pequeno, acaba sendo raso também, não é só sobre conhecer. É sobre não ter interesse sobre as contradições do cinema brasileiro e sobre interesse do povo brasileiro e daqueles que trabalham no setor e que têm emprego no setor brasileiro. Veja só, eu não estou falando que o cinema brasileiro é um paraíso maravilhoso. Que ele não precise explorar a sua diversidade. O cinema brasileiro ainda é extremamente concentrado na região sudeste. Por mais que isso tenha se diversificado nos últimos anos, ele ainda é extremamente concentrado na região sudeste. E o cinema brasileiro precisa mudar isso. Precisa ampliar editais regionais, para que possa estimular a produção de cinema para além da região sudeste, apesar de cidadãos como o senhor Jurandir Gouveia achar que os números de editais têm que se concentrar na região sudeste porque aqui já deu certo, então tem que continuar. Esse é o projeto dessa galera. Então, assim, o cinema brasileiro não é um mar de paraísos. Precisa melhorar, claro que precisa melhorar. É evidente que precisa melhorar. Mas isso passa muito mais por aumento da arrecadação do Fundo Setorial Audiovisual. E o aumento da arrecadação do Fundo Setorial Audiovisual passa, primeiro, pela quebra do arcabouço fiscal, para que a gente não precise ficar limitado o investimento do cinema brasileiro, como em outras áreas da economia brasileira, ao orçamento do ano anterior. Passa por uma regulamentação de streaming não porca como a que está passando, onde a gente possa aumentar a arrecadação através da tributação do serviço de streaming, que aqui no Brasil não são tributados, ao contrário de todas as empresas que atuam no mercado audiovisual brasileiro. E que, portanto, criam uma distorção no mercado audiovisual no Brasil. Estimulando, inclusive,
mais especificamente o serviço de streaming em razão, por exemplo, do mercado exibidor, e desestimulando também empresas produtoras brasileiras de cinema. Passa por estimular editais de distribuição no cinema brasileiro, para que possa ser resgatado dinheiro do Fundo Setor Audiovisual, para que os filmes possam estar sendo exibidos, para que eles encontrem lugar e espaço no mercado exibidor. Esse talvez o maior gargalo do cinema brasileiro atual. Não só fazer, ter espaço. E precisa ter edital para isso. Editais de diversificação do cinema brasileiro a partir das regiões do Brasil, que oferece diversidade cultural continental. Então tem muita coisa para melhorar o cinema brasileiro. Mas todas elas passam por aumento do financiamento, aumento do investimento. E investimento não é gasto, porque já se provou na cultura brasileira que cada real investido em cultura retorna em aproximadamente 1,7 real. Isso é dado. Isso é dado. Só que o projeto deles é acabar com isso para priorizar, para valorizar os interesses de empresas monopolizantes e estrangeiras. Que loucura é essa, um país que só fala sobre ditadura, sobre favela, sobre pobreza, sobre as questões culturais do Brasil, sobre carnaval. Que loucura é essa, um país que só fala sobre o Brasil? O desejo molhado dessa galera é que o cinema brasileiro fale sobre armas, guerras e sobre as mesmas coisas que o cinema americano faz em todo filme que é lançado. Mas eles são eles, né? Na verdade, os temas deles são universais. Os nossos são gênero. Os nossos são regionais. Curtiram o vídeo?